Adventos Cristos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 4, o Evangelho e a Arca do Desconhecido. O Evangelho, como síntese da lei de Deus, nesse particular, demonstrará que o Mestre Jesus, na qualidade de um mais abalizado sintetizador cósmico da vontade do Cristo Pai, não veio ao mundo apenas para fazer advertências ético-morais, mas, principalmente, expor as leis que regem o universo. Por ter sido Nazareno Mestre, o humano que melhor representou a entidade monística a gerir o cosmos, Deus, os adventos crísticos se deterão unicamente em sua vida e mensagem, embora reconhecendo a excelente contribuição que outros líderes deram à humanidade. Assim é que Silvestre, o porta-voz das Sagradas Fileiras, aquele que tem a crítica incumbência de ratificar e retificar o que consta no Evangelho, afirma que existem no plano físico, no Vaticano, os apontamentos feitos pelos cristãos pioneiros da mensagem proferida por Jesus, o Nazareno Mestre, a qual é quase igual à grafada e existente no plano espiritual, guardada em A Arca do Desconhecido. A Arca do Desconhecido não deve ser confundida com sortilégio ou enigmas. Ali estão depositados todos os fatos dogmáticos absurdamente ocultos da maior parte da humanidade, que, por interesse muito mais político que cristãos, precisavam permanecer na ignorância. Isso manteria vivo o temor a tudo que se diz divino, ou melhor, a tudo que é inerente ao Criador. Os velhos, mas fiéis pergaminhos, que conservam em perfeito estado a escrita durante séculos, urgem por aqueles que os desenrolem e os defraudem qual bandeira única do Cristo vivo, que tantos teimam em banir deste planeta. O Nazareno Mestre, na implantação do cristianismo, reportando-se à sua sideral experiência, armazenada nas vivências dos milenares redutos do universo de Deus, já advertia os seus discípulos das deturpações que deveria sofrer a sua doutrina. Obviamente que a sua ampliadíssima visão cósmica, aliada ao conhecimento na condução de povos à conscientização do reino de Deus, e também a sua sabedoria quanto às naturais inclinações dos espíritos humanos na carne, pôde antever o curso que dariam à sua mensagem. Entre outras passagens retiradas do livro sagrado A Arca do Desconhecido, a primeira e mais significativa, psicografada por Teresinha Teixeira Pereira de Carvalho, em 12 de outubro de 1990, foi a da Última Ceia, momento de despedida do Divino Mestre, agradecendo aos seus amados discípulos. Na mensagem, Silvestre faz o introito na condição de porta-voz das Sagradas Fileiras e, em seguida, reproduz o discurso do Nazareno Mestre naquele encontro de despedida. Introito de Silvestre. Cumpre-se o superior planejamento, posto que se faz dinâmico, imutável, improrrogável, disciplinado e, sobretudo, inconteste. Assim, amparado na unânime aquiescência dessa Assembleia de Luz, voltada para os adventos e seus detentores, neste final de ciclo e prenúncio concreto da nova era que se avizinha, obtém o superior consentimento. Tu e alguns poucos adventistas, por mérito próprios, receberão igual parcela de ensinamento, cabendo, entretanto, ao arbítrio de cada um a correta ou tempestuosa assimilação, condução e divulgação de tais eventos. Confio em ti, filho do meu renascer, e na bela índole que te pauta a existência através dos séculos, a predestinação. A arca, debulhada qual milho velho, ouro vital e imaculado, espalha ante a nossa visão ampliada o sublime conteúdo, propiciando a minha alma sequiosa da verdade apreendê-la, ruminá-la em discernimento para transferi-la a ti, sem comprometimento dos dogmas pré-existentes e, sobretudo, sem aviltar-lhe a divina essência. E é então que, nesta glorificada hora, no acuro dos teus sentimentos, que me é dado falar pelas palavras dele, o Nazareno Mestre e Irmão Maior. Palavras de Jesus na Última Ceia. Em sendo a derradeira pausa, nesses instantes de iminente e desdistosos presságios,
quando a calmaria branda se posta ao longe e vem rasgar a penumbra deste convívio ameno sobre a luz pálida da candeia, que nos testemunha a verdade insólida, almejo convosco partilhar os símbolos da fé na excelsa presença eterna e onisciente de meu Pai. E na inexorável certeza de que entre vós outros caminhei, vivi, jejuei, renunciei e venci o caos. Enfim, amei a humanidade, ora diminuta, como amo o universo que nos contém. Os elementos naturais de subsistências que me são ensejados distribuir, vivificam-se agora pela divina razão e vos farão indestrutíveis em vossas convicções, pois que a eternidade é ali e não ali-lhes, e muito tempo dispõe o Pai para semear, aperfeiçoar e granjear os filhos dessa aurora, mesmo que inúmeras vezes repitam o acidentado percurso entre o céu e a terra. Este é, pois, o pão da vida que deveis embeber com o néctar da salvação. Radiosa é a luz que vossos corpos traduzes, pois que, neste momento de integração, saciados estáis da presença trina que em mim se opera, por divina integração com ele, e que recambio a vós outros em ponte de superior e indefinível energia, que sustentará os mundos, indiferente aos abalos que a dependência, o cativeiro, o martírio, a conveniência ou a independência dos credos promoverão. Esta é, para todo sempre, a força-luz, fio-energia ou linha da vida que se perpetua na ligação com o Deus inviolável, por si só incorruptível, posto que imaterial. Não vos conclamo a obediência cega ao tratado do meu Pai, não antes que verdadeiramente aceiteis os preceitos que constituem a sagrada lei. Contudo, rogo-vos discernimento e apreço no trato e na lida subjetiva que vos hão de envolver com o divino ministério. Não vos exorto à fidelidade racional em memória de mim, homem carnal, mas acurado desvelo com as palavras do Cordeiro, arauto da renovação, imolado em favor dos gentios contra a saga dos poderosos e os órfãos da fé. Que não se entranhe no vácuo os ditames dele, nem se grave na areia o verbo luz, mas que se o grave na argila moldável, que mesmo ressequida, conserva integralmente as fibras de sua formação, tal qual o coração errante que nos exalta a vida, sedento de amor, qual o sal ávido de água. Conheço-vos a legitimidade do ser, posto que matéria e espírito sou, a vossa semelhança, originário do mesmo Pai. Amei alheia ao sabor dos mundos, mesmos padrões éticos. Todavia, o impulso divino socorre-me o simples declínio, como a vós outros também. Há, pois, que se meditar para transcender. Assim é que, em supremo desprendimento, elevo-me até ele na transposição carne-espírito, e por seu dispor e por sua intercessão, alcanço a superior conjugação com a fonte indelével que me induz à inspiração. Muitos, na decantação da fé, serão honorificados como homens terras em detrimento do espírito, lançados pela alavanca do poder material em vertiginosa queda moral, principalmente os condutores de massa como representantes do meu Pai, líderes religiosos. Serão instituídos, à mercê das conveniências, os dogmas eternos, instrumentos de temor, muito mais que de respeitoso amor, posto que assentado na ocultação da veracidade, cujo roteiro será o da transgressão do conteúdo ditado por infiel e propositado incentivo à ignorância. Ide, por fim, imbuídos da paz, pois em verdade vos devo dizer: o pão e o vinho faltarão às mesas como alimento do corpo, mas a fé sobreviverá à fome e à guerra, se bem plantada for a árvore da redenção que carregais dentro de vós, transbordantes de nobres e saudáveis frutos. Não vos preocupei com o inusitado, com o insólito, posto que o martírio transforma a carnadura do homem, mas não lhe altera o espírito intocável. Não vos envergonheis pela negação que vos surgirá como espinho. Ela surgirá, bem eu sei, mas despida da traição e da pusilanimidade, que lhe serão atribuídas como peso dos fatos. A densidade do momento promoverá o acaso e a pressão. Não vos confineis à dor,
pois asseverado está que o amor que devotais hoje ao enviado dos céus ressurgirá imaculado após a tempestade, para dar continuidade à obra agora esboçada e que vos tomará por artífices da renovação. Rogo-vos, por fim, no dispersar desse proveitoso concílio, ao odor azeitado que impregna o ar desta sama simbólica, quando a consumação se impõe na hora final. Não vos intimideis com as ameaças e efetivação das práticas da flagelação que sofreremos em nossa integridade carnal, pois que transcendemos aos males físicos e ao jugo moral do que tomamos por semelhante. Sobre vós estarei parando como a bruma que vos umedece a pele. Acima das convicções estaremos nós, eu e meu Pai, para vos guiar. Somos, pelo amor do Cristo, Senhor nosso e irmão maior. Silvestre. Verdade é que na última ceia o mestre traçou um perfil sintetizando os principais acontecimentos ligados à sua doutrina e aos detentores do poder transitório. Ao despedir-se de seus discípulos, fortaleceu-os e imantou-os com a convicção que lhe era peculiar. Estava realizada a sua tarefa. E para arrematar a sua passagem pelo plano físico, o Cordeiro do Senhor se permitiu ser levado ao holocausto para a glória do Cristo Pai. Com o exposto, queremos patentear que, após chegarem ao conhecimento da sociedade, os pergaminhos que estão guardados no Vaticano tornar-se-ão inconteste a veracidade da mensagem acima transcrita e a crítica proposta adventista. Na verdade, mudará a visão do cristianismo e do mundo.